Para o vídeo de hoje, eu gostaria de trazer uma história e através dessa história nós vamos fazer algumas reflexões. Então, eu vou entrar com a história, depois a gente conversa um pouquinho sobre ela. Lembro-me de um episódio da minha meninice. A caixa em que armazenávamos nossos suprimentos de batatas para o inverno eram guardadas num porão, vários pés abaixo de uma pequena janela. As condições eram desfavoráveis, mas as batatas começavam a germinar. Eram brotos pálidos e brancos, muito diferentes dos rebentos verdes e sadios que as batatas produziam quando plantadas na terra, durante a primavera. Mas esses brotos tristes e esguios começaram a crescer 2 ou 3 pés em busca da luz distante na janela. Em seu crescimento bizarro e vão, esses brotos eram uma expressão desesperada de uma tendência direcional que estou falando. Essa tendência que ele fala é a tendência atualizante. Nunca seriam plantas, nunca amadureceriam, nunca realizariam seu verdadeiro potencial, mas, sobre as adversas circunstâncias, estavam tentando ser uma planta. Então, esse fragmento desse texto aqui, ele nos permite fazer muitas reflexões. Dá pra gente passar horas falando só disso aqui. Mas eu gostaria para esse vídeo de trazer 3 pontos para agora. Para agora vamos ficar em 3 pontos apenas. Primeiro, a tendência, ela existe. Isso a gente chama de tendência atualizante. O que isso quer dizer, trocando as palavras? Todos nós, todas as pessoas, na verdade todos os organismos vivos, seja uma planta, um animal, um ser humano, ele tem uma tendência a se desenvolver, ao crescimento, à evolução, de uma maneira assim geral, dizendo, né? Ele tem uma tendência para crescer, para se desenvolver. Então esse é um ponto assim, que eu gostaria de trazer. Todos nós temos essa tendência para o crescimento e para o desenvolvimento. Para que ela se expresse da maneira adequada, né, da melhor maneira possível, é necessário que haja um ambiente facilitador, entende? Então, existindo um ambiente onde a pessoa se sinta aceita, né, que ela consiga desenvolver uma empatia, né, ter empatia pelo outro, que os outros tenham empatia com ela, e que ela possa expressar o que ela sente, o que ela pensa, sem ser julgada, punida, enfim. Existindo esse ambiente de aceitação, de empatia, né, e de congruência que nós chamamos, né, que é essa liberdade de ser, existindo esse ambiente, essa tendência, esse potencial construtivo para o crescimento, ele vai existir. Feita essa primeira introdução, eu gostaria agora de trazer algumas pontuações. Primeiro, como que tem sido o ambiente que você está vivendo hoje? Como que está sendo esse ambiente? Qual batatinha você é? Você é não, né? Você está sendo aquela batata que está lá no porão, em condições desfavoráveis, mas continua buscando o crescimento, buscando se desenvolver, ou você é a batata que está num solo fértil, numa temperatura adequada, num ambiente adequado, desenvolvendo o máximo do seu potencial? É uma pergunta, é uma questão importante. Quando eu falo essa questão, eu não estou jogando a responsabilidade no ambiente, para você olhar, meu ambiente não está legal, então, não é bem por aí, entendeu? A questão é você entender, sim, se esse ambiente está sendo legal ou não, mas como você está reagindo a esse ambiente, caso ele não esteja sendo um ambiente como que eu posso usar? O termo ambiente facilitador para você. Como que você está se relacionando com esse ambiente que não está sendo facilitador? Essa é a questão. Não é olhar para o ambiente e responsabilizar o ambiente. Não. É como você está lidando com esse ambiente. Entende? Essa é a primeira questão. A terceira questão. Que ambiente você tem oferecido para as pessoas? Que ambiente que você tem criado com o seu marido, com o seu namorado, com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua filha? Como que tem sido esse ambiente? Que ambiente você tem proporcionado para os seus pares? Isso é uma questão importante para a gente pensar. Nós temos uma tendência natural
Sempre externalizar o problema, né? O problema é fulano, é meu chefe, minha esposa, meu marido, não sei o que e tal. Mas isso, vamos trazer esse olhar para nós agora. Que ambiente que eu tenho proporcionado para os meus pares? Essa é uma última questão que eu gostaria de trazer para essa reflexão hoje sobre essa história que eu trouxe para vocês aqui, deste livro. O importante para hoje é a gente entender que esse processo existe em nós, essa tendência atualizadora. Guarde isso, você tem uma tendência para se desenvolver e para crescer. Entende? Esse é o primeiro ponto. Segundo, em que ambiente que você está? Você está sendo qual batatinha? A do porão? Ou você tem sido aquela batata que está num ambiente adequado, legal? Se for isso, legal, melhor ainda. Como que você está lidando com o ambiente que você está vivendo hoje? Esse ambiente facilitador ou não? Segunda questão. E a terceira, que ambiente você tem proporcionado para os seus pares? Você tem proporcionado uma relação que facilita o crescimento, o desenvolvimento, ou de repente não? Você pode, né, ter um olhar com mais carinho para essa relação que você tem proporcionado para os seus pares. Então isso, acredito que para hoje é o suficiente para esse vídeo. Eu lembrando de alguma outra coisa, algum outro insight em relação a isso, eu volto a gravar mais um vídeo falando sobre isso. Beleza? Obrigado.